do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Não podemos deixar de iniciar rezando mais uma vez a invocação do Espírito Santo nesta festa tão maravilhosa e tão cheia de consolação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, quase boa noite já. Eu fico muito feliz com a presença de vocês. Eu sei que tem muitas pessoas que estão desfrutando do aconchego do lar, estão em casa, desfrutando também da sua família, mas eu acho que é muito válido para nosso Senhor Jesus Cristo, numa festa tão maravilhosa como essa de Pentecoste, vir na casa do Senhor, fazer orações, pedir esse Espírito Santo e aprender mais um pouco sobre essa divina graça. De todo o meu coração eu desejo que você saia daqui dessa igreja cheio do Espírito Santo e produza frutos de santidade na sua vida. Amém? Vou fazer uma pergunta inicial aqui para vocês. Gostaria muito que vocês acertassem. Depois de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, junto da Santíssima Trindade, na Sagrada Escritura, na história da salvação, depois dele, quem você acha que é a pessoa que mais conhece o Espírito Santo de Deus depois de Jesus? Quem? Maria? Como que é seu nome? Gente, vocês concordam com a Marisa, que ela disse que quem mais conhece o Espírito Santo é Nossa Senhora? Você acha que Santo Tomás de Aquino conhece mais o Espírito Santo do que Nossa Senhora? Santo Tomás de Aquino? Santo Agostinho? Santo Ambrósio? Então eu tenho uma coisa muito bonita para dizer para vocês. Em Campinas vivia uma freira chamada Irmã Amália de Jesus Flagelado. Essa Irmã Amália, ela teve os estigmas como Padre Pio, chegou a apanhar do demônio também como Padre Pio, numa vivência de um combate espiritual profundo, e Deus elegeu a Irmã Amália para falar coisas ao coração dela. E na década de 30 explodiu uma devoção a Nossa Senhora das Lágrimas, que foi um dia quando a Irmã Amália estava rezando por uma mamãe que estava para entrar em óbito, e a Irmã Amália disse assim: Jesus, me leva no lugar desta mãe. E aí Jesus disse para a Irmã Amália que durante 20 séculos ele tinha guardado uma oração para ela, queria trazer para a Irmã Amália essa oração que chama Coroa das Lágrimas, e que na época que foi rezada, a intentona comunista não entrou no Brasil por causa desta oração, e houve um apogeu muito grande da devoção a Nossa Senhora das Lágrimas. Dom Barreto, que era o fundador da congregação onde ela fazia parte, propagou isso e pegou fogo no Brasil e no mundo, depois caiu no esquecimento. E recentemente, eu não sei se vocês sabem, eu tenho uma editora, chama Editora Imaculada. Nós publicamos uma biografia da Irmã Amália, que foi um estouro, e aí depois a gente começou a ir atrás. E hoje eu vou falar de uma obra para vocês que é impressionante. A própria Nossa Senhora ditou para a Irmã Amália sobre os dons e os frutos do Espírito Santo. O que você vai escutar agora saiu do próprio lábio da Santíssima Mãe de Deus, e não tem criatura que tenha mais conhecimento dos dons do Espírito Santo do que a própria Nossa Senhora. E nós teremos uma catequese agora
diretamente do coração de Nossa Senhora. O primeiro dom que nós vamos escutar agora, ter uma catequese sobre ele, é o dom da sabedoria. Escute o que Nossa Senhora vai falar para vocês aqui agora. O primeiro dom do Espírito Santo é o da sabedoria, pelo qual preferimos as coisas celestes às terrestres. Caras filhas, este é um dom especialíssimo para tornar-vos santas. A verdadeira sabedoria é preferir o eterno ao mortal e a fumaça que desaparece. Escuta o que Nossa Senhora vai falar. Que loucura a do homem que vive neste vale de pranto, só a preferir o ouro deste mundo que desaparece com a morte. Se você pegar no Evangelho de São João capítulo 3, verso 16, vai dizer assim: com efeito de tal modo Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte de Cristo na cruz, juntamente com o derramamento do seu sangue, é justamente para nos proporcionar a salvação eterna. Por quê? Porque com o sangue derramado de Jesus, olha o que vai dizer o livro do Apocalipse capítulo 1, versículo 5. O sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. E quando o homem cai em falta, ele é administrado nas nossas vidas pelo sacramento da confissão. E a morte de Cristo vem para nos dar a vida eterna. Agora veja bem, Nossa Senhora chama de louco o homem que só vive pensando nesta vida e não pensa na sua salvação eterna. E quem não pensa na salvação eterna e quem não luta para a salvação eterna vai ao inferno. Nossa Senhora em Fátima apareceu para 3 crianças e mostrou o inferno. Por quê? Porque os pregadores hoje em dia, eles têm uma mania de querer agradar o público, que eles pensam que se eu falar a verdade, as pessoas não vão gostar, eu vou ser perseguido, mas ninguém deve começar a pregar o evangelho para agradar homem nenhum. Jesus foi crucificado, os discípulos foram mortos, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque a verdade ela tem um preço. Agora veja bem, Nossa Senhora está dizendo, os homens são loucos porque só pensam nesta vida. E por que os homens só pensam nesta vida? Por causa do pecado mortal. Quando o homem peca mortalmente, ele perde toda a sabedoria e toda a capacidade de discernimento do Espírito Santo. O livro de Sabedoria, capítulo 1, versículo 4, vai dizer que o Espírito Santo não habita na alma perversa e nem no corpo sujeito ao pecado. Santo Tomás de Aquino vai dizer que a pessoa que vive em pecado, ela tem um embotamento da inteligência, ela não consegue entender as coisas espirituais, ou seja, ele peca, dorme com a consciência tranquila, não confessa, comete roubos, trai a esposa, destrói a família, pratica aborto, vive uma vida dissoluta. Ele dorme como que numa zona de paz, ele não tem nem noção do risco que ele corre. Ele vem na igreja, mas ele vem por preceito. A palavra entra aqui e sai por aqui, não produz fruto na vida dele. Aí você vai ver Mateus capítulo 3, versículo 10. O machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produzir fruto vai ser cortada e lançada ao fogo. Gente, dá uma dor na alma olhar o estado da humanidade que se encontra. As famílias estão se desintegrando. Os jovens são obcecados por prazeres. 88% do consumo de internet é para pornografia. Nos Estados Unidos mostrou uma escola ensinando satanismo para as crianças. Muitos sacerdotes que deveriam ter o ofício da palavra com seriedade ficam usando o Instagram para ganhar dinheiro e mais brincam do que pregam o evangelho. A coisa está calamitosa. E aí você olha para a vida dos santos. Por exemplo, São Dióscoro. Uma mulher estava perseguindo São Dióscoro para querer levá-lo ao pecado da impureza, e ele fugia da mulher. Um dia esta mulher amarrou este santo e colocou ele numa cama para tentar violar a pureza dele. Sabe o que ele fez? Ele mordeu a língua, cuspiu na cara da mulher um pedaço da língua com sangue. A mulher saiu aterrorizada por aquele ato. Aquele homem
preferiu perder a língua do que cometer um pecado, porque sabia que poderia perder a sua alma. O mundo olha para isso e fala: esse cara é louco. E Deus olha para ele e diz: este tem a sabedoria do Espírito Santo. Porque o próprio Jesus diz: é melhor você tirar um olho, perder um olho, um membro do seu corpo e ir coxo para o céu, do que com o corpo inteiro e ter a alma condenada ao fogo do inferno. A sabedoria de Deus consiste nesse desejo de salvação da alma. E aí eu pergunto: o que nós precisamos fazer para sermos salvos, gente? Olha que coisa mais maravilhosa que são os santos da Igreja Católica. Santo Antônio Maria Clarete vai dizer: para salvar-se é necessário ter a eternidade na mente, Deus no coração e o mundo debaixo dos pés. Você sabe o que é a eternidade na mente? É quando você começa a ler obras espirituais da igreja, quando você tem uma vida de oração sincera. Sabe o que acontece? O Espírito Santo coloca um desejo tão grande do paraíso na sua alma, que você entende no seu âmago interior: eu não fui feito para esta vida. As coisas do mundo não me pertencem. Eu estou aqui para amar a Deus, cumprir os meus deveres. A maioria de nós aqui, eu estou aqui para amar a Deus, cumprir o meu dever. Qual que é o meu principal dever? Cuidar da minha esposa e dos meus filhos e salvar a minha alma. E quando eu penso no paraíso, naquilo que Deus tem para mim, eu devo olhar as coisas dessa terra como pueris. As coisas dessa terra não devem fazer morada no meu coração. O que Jesus Cristo diz? Aonde está o teu coração, está o teu... Qual que é o nosso maior tesouro? É Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, se você vê João capítulo 16, versículo 14, vai dizer o que, meus irmãos e minhas irmãs? O Espírito Santo me glorificará. Se tem uma obra que o Espírito Santo produz nas nossas vidas, é um profundo amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E o interessante é que o próprio Espírito Santo nos ajuda a desprezarmos as coisas dessa terra. São Francisco de Sales vai dizer uma coisa que é interessantíssima. Quando uma casa pega fogo, então imagina uma casa pega fogo, o sofá, os móveis, o que faz com tudo aquilo? Joga fora. Ele vai dizer: quando uma casa pega fogo, se joga os móveis fora. Quando o amor de Deus entra numa alma, tudo o que não presta vai embora. E o que é o amor de Deus? Romanos 5,5. Porque a esperança não engana. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora eu fico um pouco assustado, porque até mesmo dentro da Igreja Católica, você vê que falta um pouco desse desejo profundo da salvação. Eternidade na mente, Deus no coração. Gente, a capela do Santíssimo Sacramento é algo tão vazio dentro da igreja. Quando eu venho aqui, que eu vejo direto que Jesus está sozinho aqui, eu falo: se você falar que tem uma aparição de Nossa Senhora num canto, aflui uma multidão. Você acha que Nossa Senhora fica feliz de ver as pessoas fazendo caravana para ir ver a aparição dela e a capela onde o filho dela mora vazia? A Sagrada Escritura na casa das pessoas, aberta no Salmo 90. Quando eu fui lá no sul fazer uma pregação, eu fiquei embasbacado que o padre falou que foi numa casa da bênção, que a Sagrada Escritura estava segurando para a porta não bater na parede. Ele falou: como que eu vou dar uma bênção numa casa se vocês tratam assim a palavra de Deus? Gente, buscar o conhecimento da palavra, porque Santo Agostinho vai dizer: nós só amamos aquilo que conhecemos. E João 5,39, Jesus diz: as Escrituras dão testemunho de mim. Conhecer, amar a Cristo pela palavra, ter comunhão com Ele. E aí depois vai dizer: o mundo debaixo dos pés. Gente, tem uma palavra na Escritura que me impressiona. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. E aí, por exemplo, eu olho para a vida dos santos
Tem uma santa da igreja que ela parece um serafim de fogo do amor divino. Ela se chama Santa Gema Galgani. O demônio tinha tanto ódio dessa santa que um dia ele apareceu, ele quebrou o braço dela ficou em fratura exposta. Jesus apareceu, teve que colar. O demônio catava assim, enrolava no cabelo dela e começava a bater a cabeça de Santa Gema no chão, de tantas almas que ela roubava do inferno. E essa santa uma vez ganhou um colar e ficou com afeto no colar. Jesus apareceu para ela e falou assim: tira esse colar, porque eu não quero dividir o meu amor com nada. Gente, não era porque a gente não pode ter um colar, não é isso não, é que ela estava com afeto naquilo. E aí nós precisamos pedir muito o Espírito Santo para quê? Para nós entendermos que nós estamos nesse mundo meramente de passagem, e a minha luta deve ser para o quê? Para a salvação da minha alma. E a maior estratégia, gente, para isso, consiste naquilo que está em Eclesiástico 21:2. Foge do pecado como se foge de uma serpente, porque a nossa natureza ela é tão débil, nós somos tão fracos, e Deus permitiu isso, porque lá em São João 15:5 está dizendo, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Ninguém vence o pecado por força física, é a graça. E nós precisamos ter penetração espiritual para entender a palavra de Deus. Eu sou fraco, então eu devo fazer o quê? Fugir. E quem que foge do pecado? Quem tem desejo de vida eterna. E aí eu vejo a chegada do Padre Armando, e uma outra coisa que eu falo para vocês: quem tem desejo de salvação, procura muito o sacramento da confissão. Até rimou, né? Quem tem muito desejo de salvação, procura muito o sacramento da confissão. Durante 20 anos da minha vida eu rodei pregando o Brasil, fui para 8 países no exterior pegar a palavra. Eu chegava para o povo e perguntava assim: quanto tempo que você não confessa? Eu falava assim: 20 anos, o pessoal levantava a mão. 15 anos, o pessoal levantava a mão. 10 anos, o pessoal levantava a mão. O que eu custava entender era uma coisa: o pessoal rezava em línguas, repousava no Espírito Santo, cantava, chorava. E aí que eu meditava, eu falei: gente, a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 20: pelos seus frutos o conhecereis. Se o fruto do Espírito Santo está lá em João 16:8, quando vier o Espírito Santo, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Mas que consciência amordaçada que é essa, que a pessoa está 20 anos sem confessar e está rezando, pulando, cantando, chorando e sem o sacramento da confissão. Gente, olha a liturgia hoje: a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Gente, eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Cadê o fruto? Não, eu acredito em oração em línguas, eu acredito nos carismas, mas cadê o fruto disso, meu Deus do céu? Se tem alguém aqui que está me escutando ou que vai ver esse vídeo depois e não confessa há muito tempo, deixa essa obra de Pentecoste acontecer na sua vida. Vai receber a grande misericórdia de Deus. Esse sacramento ele é maravilhoso, nos purifica, perdoa os nossos pecados. Um exorcista muito famoso, o Padre Gabriel Amorte, ele fez trocentos exorcismos. Ele era lá da diocese de Roma. O que ele dizia? Que a confissão é mais poderosa do que um exorcismo, porque o exorcismo expulsa o demônio, mas a confissão perdoa o pecado do qual o demônio se ata na pessoa. 1 João capítulo 3, versículo 8, aquele que peca é do demônio. Santo Afonso diz: quando nós pecamos, nós expulsamos a Deus da nossa alma e acolhemos o demônio. Então, é Sagrada Escritura e a palavra de um doutor da igreja, tem credibilidade. Aí a alma fica presa com as forças do inferno. Onde que ele solta? Na confissão. Por isso que é um sacramento que tem que ser buscado. Isso é muito sério, porque um dia Santa Teresa d'Ávila estava rezando e viu flocos de neve caindo, e ela perguntou para Jesus: Jesus, o que são esses flocos de neve caindo? Jesus disse para ela: são almas que estão indo para o inferno, Teresa. Não, Senhor, precisamos evangelizar essas almas. Jesus disse: elas já são evangelizadas, Teresa. Não precisamos da doutrina, então. Ela já tem doutrina, Teresa. Senhor, por que elas estão indo para o inferno? E Jesus disse: é por causa das más confissões. Pessoas que vão confessar pecado, mas que negam pecado na confissão. E sabe o que São João Maria Vianney vai dizer? Como que o demônio age? Ele vai falar: quando o demônio age na tentação, ele tira da pessoa a vergonha de Deus. E aí na hora que ela está indo para o confessionário, você vai falar para o padre isso?
Você é ministro extraordinário, você tem um trabalho pastoral, e se o padre ficar sabendo que você faz esse pecado cabeludo, aí o que o demônio vem e faz? Ele coloca vergonha. E aí o que acontece? Que Santo Antônio de Pádua vai chamar, o demônio mudo do evangelho, Santo Antônio de Pádua, outro doutor da igreja, ele vai falar que esse demônio mudo é o que aprisiona a pessoa na hora da confissão, ela fica com vergonha de falar pecado. E ontem à noite eu fiz uma pregação aqui, e eu contei essa história, e vou contar de novo, porque é o que me ocorre agora. Uma mulher chegou para o Padre Pio e falou assim: Padre Pio, meu marido morreu, ele foi salvo? O Padre Pio começou a chorar e falou: eu vejo o seu marido no inferno agora. Mas ele se confessou. E o Padre Pio disse assim: eu vou falar o que seu marido fez para ser condenado. Ele dizia: amanhã eu me converto, amanhã eu me converto, amanhã eu me converto. Ele abusou das graças de Deus. E na hora de confessar, ele negou pecados. E o Padre Pio disse para a mulher: pecado confessado é pecado perdoado, pecado retido não é absolvido. Ele fez por malícia, ele não fez por esquecimento. E aí o Padre Pio ainda termina com uma frase, que eles se divorciaram, ela não estava junto com ele, ele era marido dela, mas tinha separado, estava com outra mulher. E o Padre Pio ainda diz: de Deus não se zomba, de Deus não se brinca, Gálatas 6,7, e diz: o caminho do divórcio é o caminho do inferno. Você vê como que o demônio é astuto? Tem um sacramento da confissão, mas ele vem tentar para nós não desfrutarmos disso. E sabe qual que é o grande perigo disso? É que o povo católico não lê, gente. Se você perguntar para alguém que é católico, se ele já leu o catecismo, se ele leu um livro sobre confissão, sobre família, não, nunca li. Eu falei: mas por que, meu Deus do céu? Eu repeti 8 anos, eu fui expulso de 6 escolas, eu tenho uma inteligência limitadíssima, mas eu me esforço, eu busco, porque eu quero conhecer a minha fé, porque Santo Agostinho vai dizer que eu só amo aquilo que eu conheço, então eu vou procurar as coisas da minha fé para poder amar e para poder vivê-la. Gente, vocês devem fazer a mesma coisa. Diga assim comigo: vinde Espírito Santo, dai-me o dom da sabedoria, para que eu deseje o que é eterno e entenda que eu estou nesta vida somente de passagem. Nossa Senhora vai falar sobre o dom da inteligência. Olha que coisa mais bonita. Vou aqui falar-vos não da inteligência natural, mas da inteligência sobrenatural, que eleva o homem acima das coisas criadas e o faz penetrar no reino espiritual da graça. Caríssimas filhas, o dom da inteligência é essencialmente necessário para poderes compreender as verdades eternas. O homem que se dedica a grandes estudos, se não possuir uma inteligência capaz de compreender o que estudo, debalde se esforça, porque sua inteligência medíocre não atende o fim almejado. Eu não sei se vocês conhecem uma história de Santo Tomás de Aquino, mas ela é incrível. Um dia, Santo Tomás de Aquino estava rezando e ele levitou diante da cruz. E Jesus disse assim para ele: Tomás, escrevestes muito bem sobre mim, em recompensa o que tu queres? E ele disse: nada a não ser vós mesmo. Para esse homem receber esse elogio, de escutar do próprio escrevestes muito bem sobre mim, significa que ele tinha uma inteligência elevadíssima. E aí um dia São Boaventura vem e diz a ele: qual que é o segredo das suas pregações, dessa sua grande inteligência? E Santo Tomás pega São Boaventura e fala: vem aqui comigo. Ele mostra o genuflexório, abre uma cortina e estava a cruz de Nosso Senhor. Falou: aqui está o segredo dos meus sermões. Aí São Boaventura dá uma risada e diz: esse também é o meu. Sabe o que Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, Deus Pai, falou para ela? Que Santo Tomás aprendeu mais na oração do que nos estudos. O estudo é importantíssimo, mas o Padre Pio dizia: quem busca mais o estudo do que a oração não busca a Deus, mas a si próprio. Porque eu tenho um desejo simplesmente de saber, mas a oração me concede a graça de poder amar. E aí tem uma palavra lá de Provérbios 28:5 que vai dizer assim: os homens maus não compreendem o que é justo, os que buscam o Senhor tudo entende. Quando a gente tem uma vida sincera de oração. E você sabe,
Lá na Bíblia tem uma passagem lindíssima, 1 Samuel 16:7. O homem vê a face, mas Deus vê o coração. Se Deus vê no coração do homem um desejo profundo das coisas divinas, Ele descarrega a revelação. Por isso que o mesmo São Boaventura dizia que uma velhinha de 80 anos pode amar muito mais a Deus do que um grande teólogo, porque esse grande teólogo pode ser um baita de um vaidoso, e que ele só estuda para ter reputação diante dos homens. E aquela velhinha de 80 anos, ela reza e Deus revela coisas tremendas no coração dela sobre as verdades eternas. E eu fico vendo uma coisa. Um dia eu estava ali com o Padre Armando aqui na garagem, e vim mostrar para ele o site GPT, que é um negócio de inteligência artificial. Eu falei: ó, Padre Armando, olha isso daqui, escreva para mim uma novena de Nossa Senhora Aparecida de 10 páginas. O site dá tudo. Faz um prefácio de um livro para mim sobre o tema do amor. Isso daí chama inteligência artificial. O mundo inteiro fica embasbacado de ver aquilo. Mas Jesus continua abandonado no sacrário, o Rei dos Reis, a presença física de Jesus na face da terra. O homem de hoje se encanta com a tecnologia, mas não se encanta com Jesus crucificado. E o que Jesus disse? Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Tudo isso daqui é poeira, tudo isso daqui passa. O que não passa é o amor. E verdadeiramente inteligente, que entende as coisas sobrenaturais, é muito bonito isso. Você vê nas universidades, as pessoas disputam cadeiras, passam as madrugadas estudando, querem ter todo o conhecimento do mundo. É errado isso? Não, não é errado. Conhecimento é bom. É bom quando você tem um bom médico, um bom psicólogo, um bom juiz, um bom psiquiatra, um bom engenheiro. Mas é melhor ainda quando esses se dobram à ciência das ciências, que é a ciência do amor, é o conhecimento das coisas eternas. É isso que a gente deve buscar nas nossas vidas, procurar esse tipo de conhecimento. Quando eu me converti, que eu larguei o mundo, as amizades mundanas, profanas, e um homem rezou por mim e disse que Deus me daria o dom de ser um pregador, eu chorei, porque eu sempre sofri muito de complexo de inferioridade, porque eu repeti 8 anos e fui expulso de 6 escolas. E aí um dia eu fiz um jejum, minha irmã, de 1 semana, a pão e água. Eu falei: Senhor, Tu queres que eu seja um pregador mesmo? Eu falei: me dê o dom da sabedoria. E depois que eu fiz esse jejum de 1 semana, a pão e água, eu comecei a buscar as Escrituras 8 horas por dia. A Bíblia era o meu pão diário. Eu ficava na Sagrada Escritura 8 horas por dia, porque eu falei: eu preciso conhecer esse Jesus que me resgatou. Eu preciso ter intimidade com Ele, eu preciso crescer no meu amor com Ele. E aí nós precisamos do quê? Desse dom do Espírito Santo, que é a inteligência para entender. E aí, graças a Deus, nós somos católicos e temos os escritos dos santos doutores, temos o magistério, temos o catecismo da Igreja Católica. Porque, gente, sinceramente, você vai na igreja protestante, cada igreja é uma doutrina, cada pastor fala uma coisa. Na Igreja Católica não. Essa liturgia que vai ser celebrada aqui da missa, no mundo inteiro está falando disso. É uma graça ser católico. Olha para essa pessoa que está do lado e fala assim: é uma graça ser católico, abençoado. Nossa Senhora vai falar sobre o terceiro dom. Que horas são agora, gente? Que eu estou... 6 horas? É? A missa é que horas? Ah, então dá tempo de falar algumas coisas ainda. Como 5h30? Eu ia dar 5h30 até que hora? Tá. Nossa Senhora vai falar sobre o terceiro dom, que é o dom do conselho. O Padre Armando, ele não chegou no início. Você sabe aquela devoção das lágrimas, Padre? Lá da Irmã Amália, que eu falei para o senhor? Então, isso daqui só são ditados de Nossa Senhora para a Irmã Amália sobre os dons e os frutos do Espírito Santo. Isso daqui é maravilhoso. Nossa Senhora vai falar: o dom do conselho é muito necessário aos que têm almas a dirigir no caminho da virtude. Vós, caríssimas filhas, sois esposa de Jesus e de Jesus crucificado. Nossa Senhora está falando para as religiosas, mas vai ser muito bom para nós isso daqui. Portanto, todas as almas são vossas, e todas elas necessitam de um bom conselho. Olha o que Nossa Senhora vai dizer: quantas almas, por infelicidade, gemem nas chamas abrasadoras do inferno,
por falta de quem lhes desse um bom conselho. Primeiramente, meus irmãos, quando fala a palavra inferno, parece que hoje em dia as pessoas não têm temor, porque quase não se prega mais sobre isso, e há um monte de teólogos medíocres dentro da igreja que nega a existência do inferno. Deus é amor, como Ele vai permitir que o inferno exista? Deus é amor, dotou o homem de liberdade, e o homem com a sua liberdade que caminha para lá, porque Deus derrama o seu sangue, Deus dá o Espírito Santo, Ele funda a igreja, nos dá Nossa Senhora. O que Deus faz para a nossa salvação é demais. O problema não é que Deus não é amor, o problema é que o homem é livre, ele pode dar as costas para Deus. Agora, São Boaventura dizia que se um condenado, escute isso daqui é sério, se um condenado sair do inferno e viesse para a face da terra, somente este, com o cheiro dele, mataria todos os habitantes da face da terra. A gente tem um livro lá na editora chamado O Inferno Existe, Provas e Exemplos, do Padre Beltrame, que ele vai falar que na época da perseguição dos cristãos, ele pegava um touro enorme de ferro e colocava os cristãos lá dentro, e depois enchia de tocha em volta do touro, e eles começavam a derreter dentro daquele lugar. O Padre Beltrame falou: isso daí não é nada perto do fogo do inferno. Santo Agostinho dizia que o fogo do inferno comparado com o fogo da terra é como fogo pintado. E aí Nossa Senhora vai dizer que tem pessoas que estão lá por causa de pessoas que deram maus conselhos. Um casal que eu conheço estava vivendo em crise, e a mulher foi buscar um psiquiatra, um psicanalista. Minha filha, você está sofrendo muito, esse seu casamento está te arrebentando, vai viver sua vida, vai procurar outro homem. E ela seguiu esse conselho. Em vez dela procurar um sacerdote idôneo, em vez dela ir rezar, mas não, ela foi e seguiu o conselho. Você sabe o que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10? Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Sabe o que aconteceu? O casamento dela acabou e o marido dela foi para as drogas. Foi um mau conselho. Uma pessoa deveria falar o que para ela? Minha filha, está com crise no casamento, eu vou te ajudar. Reze o terço diariamente, visite Jesus na Eucaristia, comungue Jesus, vai na Santa Missa, interceda, faça alguma prática de mortificação, algum jejum. O que Jesus vai dizer sobre Satanás? A certa casta de demônio que se expulsa com jejum e com oração. Vai vencer isso daí de joelhos no chão? Examine a sua vida, vê se também não tem algo dentro do seu casamento que você está deixando de praticar as virtudes, porque também nenhum homem aguenta conviver com uma mulher infernal. Vai ler no Eclesiástico o que vai dizer de uma mulher sem virtude. Eu não estou falando de vocês não, mulheres, pelo amor de Deus. Eu sei que aqui em Jaú só tem santo, olha a sua cara, eu só estou vendo se é tipo Nossa Senhora. Ele vai falar que conviver com uma mulher ciumenta é pior que conviver com um leão e com um dragão dentro de casa. Às vezes a mulher também não se enxerga. Teve um caso que eu achei interessante, que eu escutei numa pregação na Canção Nova, muito tempo atrás. Uma mulher escutou uma pregação, que o pregador estava lascando a lenha nos homens dentro do casamento, e tal, que eu não sei o que lá, eu vou comprar e vou mandar para o meu marido, ele vai escutar isso daqui, ele vai ter que mudar de vida, e tal, a mulher era toda empolgada e comprou. Quando a pregação chega na casa dela, e ela coloca a pregação foi errada. Quem tem que mudar é você. Às vezes a gente está com crise conjugal e só vê defeito no outro. Gente, a coisa mais difícil é você mudar o outro, a nós mesmos. Aonde está a minha falha? Aonde está o meu defeito? Está me faltando mansidão? Está me faltando paciência? Está me faltando humildade? Aí a pessoa vai e busca restauração no casamento, chama o cônjuge com mansidão. Olha, amor, eu não estou gostando disso que você está fazendo.
O nosso casamento já foi melhor, está ruim assim, vamos começar a rezar um terço, vamos fazer uma viagem. Eu até propus para o Padre Armando a gente fazer um retiro para as famílias aqui, ajustamento conjugal. Gente, eu sou missionário há 20 anos, só tem casamento entrevado hoje em dia, meu Deus do céu, eu tenho os meus problemas no meu casamento, mas eu posso falar para vocês, é uma bênção a minha vida. Aí a pessoa vai e dá conselho errado, separou, não pode não, porque jogou a pessoa no pecado mortal, jogou a pessoa no adultério. Nunca o Espírito de sabedoria, de conselho do Espírito Santo vai jogar uma pessoa para o pecado. E você sabe onde que acontece muito isso daí também? Nos maus livros. Dom Bosco viu, quando ele visitou o céu, o inferno e o purgatório, no inferno escrito maus livros, cheio de editora católica publicando livro que não presta, com conteúdo espírita, coisa de comunismo, coisas relacionadas à sexualidade humana contra a doutrina da igreja. O que quer esse povo? Dinheiro, querem dinheiro. Aí Nossa Senhora em La Salete disse o quê? Os livros espíritas irão abundar à face da terra. Gente, espiritismo é pecado, eles negam 40 verdades da fé católica. Eu tenho que amar os espíritas, mas eu não posso aprovar os erros dele. Aí tem gente pregando isso dentro da igreja. Um dia eu escutei um sacerdote dizendo: quando a gente morrer e for para o céu, nós vamos ficar embasbacados, porque vai ter muito espírita no céu, porque eles fazem caridade. Você sabia que pedófilo também faz caridade? Você sabia que satanista também faz caridade? Então quer dizer, eu dou doce para a criança, faço caridade, violo ela sexualmente, mas porque eu dou uma cesta básica para a família dela, quer dizer que eu vou para o céu? Olha que equívoco. Imagina uma pregação. Gente, ser sacerdote é uma coisa séria, ele não pode ficar falando borracha na homilia. Ele tem que pregar a palavra de Deus, a palavra da igreja. Aí dá um conselho, aí a pessoa escuta isso daí, não tem problema ser espírita, eu também vou lá receber um passe, ter uma conversa com o peto velho, com a pomba gira, vou lá ficar tomando passe. Não, eu tenho que vir na igreja católica, eu tenho que confessar, eu tenho que adorar Jesus, eu tenho que rezar o rosário, o terço da misericórdia, ali ó, misericórdia, devoção a Santa Teresinha, buscar São José. E é sério isso daí, gente. Vocês ficam dando conselho pérfido para as pessoas. E aí Nossa Senhora continua dizendo: pobres e infelizes vivem na escuridão por falta de apóstolos que vão atrás deles de dizer que há um Deus e que possui uma alma que é imortal. Olha que nossa falta faltando apóstolo, pregação firme. Ontem eu fiz na pregação que eu vim aqui. E como a internet hoje em dia está lotado de sacerdotes que têm as suas contas no Instagram com 4, 5 milhões. E aí teve um sacerdote que uma pessoa perguntou assim: como faz para ter paz no casamento? Ele falou: minha filha, ou você tem paz ou você casa. Brincando, dando risada. Aí São Pio X vai e nos ensina: quer ter paz na sua família? Reza o rosário. Poxa, por que não dá conselho? Por que não usa a mídia social para evangelizar? Mas o que quer? Dinheiro. E aí, porque eu quero dinheiro, eu fico brincando com o evangelho. Eu tenho aquele jeito de agradar todo mundo, porque eu quero ir nos programas secular, porque eu quero ter fama, porque eu quero ser bem quisto. Não, eu não vou pregar a verdade, porque Jesus disse lá em Mateus 10, 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Ah não, eu não quero estar muito mal com o povo. Gente, deixa eu lhe falar uma coisa para vocês: a verdade liberta, mas a verdade não é agradável. Se a gente tiver que pagar o preço por falar a verdade, ora as bolas, carambola. Qual que é o problema? Quando o Espírito Santo veio, para que ele veio? Atos 1:8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis as minhas testemunhas. Sabe o que significa testemunha no original do grego? Mártires, mártires. Jesus disse: eu vou dar minha força para vocês. Tertuliano dizia que o Espírito Santo é o treinador dos mártires. Olha o que aconteceu com os discípulos, porque falou a verdade. O que aconteceu com João Batista? Cabeça cortada. O que aconteceu com São Pedro? Crucificado de cabeça para baixo. O que aconteceu com Santo André? Foi crucificado em X. São Bartolomeu, cataram um pente de ferro, arrebentaram, foram tirando aqui ó, nas costas dele. Aí o pessoal, sabe o que o pessoal quer hoje em dia? Sombra e água fresca seguindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, sinto muito, mas isso daí não é evangelho.
João 16:33 diz: no mundo vós haveis de ter riqueza, gozo, felicidade e calmaria. Não foi isso daí que Jesus disse? Ele disse que no mundo a gente ia ter o quê? Aflições. Eu estou vendo 2 jovens ali, ó, fico tão feliz quando eu vejo jovens que nem vocês aqui. Sabe por quê? Porque a juventude de hoje, jovens, só quer saber uma coisa: Instagram bombando e tal, selfiezinha bonitinha. Gente, não tem coisa melhor do que a vida de união com Deus. E aí Nossa Senhora fala assim, ó, por falta de apóstolos que farem a verdade. Além disso, o dom do conselho é necessário a vós mesmas, porque vos faz refletir e tomar conselho com a própria alma antes de agir, porque na vossa alma se acha o vosso esposo. Gente, o dom do conselho sobre as nossas vidas, isso que eu vou fazer, é prudente essa decisão? Vai me ajudar para a salvação eterna? Olha São Luís Gonzaga, antes de cada ato que ele ia fazer: do que isso me vale para a eternidade? Gente, isso é um pensamento de conselho, sim ou não? Mas claro que é. Agora olha o que vai dizer a Bíblia em Eclesiástico 7,40: em tudo o que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecará. Qual que é o nosso fim? É a morte. Então eu vejo a morte diante de mim e falo assim: não, eu não vou fazer isso daqui não. Por quê? Porque se eu morrer eu posso perder a minha salvação. Tem um fato que eu pesquisei esse fato e pelo que eu li me dizia que era verdade. Os jovens foram sair de casa e a mãe falou assim: vão com Deus. Acho que você já escutou falar dessa história, né? Para Deus só tem aqui lugar no porta-malas. E foi lá na cachaça, na maconha, na droga, na prostituição, todo mundo aliançado com Satanás. O que aconteceu? Bateu o carro, todo mundo morreu. Aí quando foi o bombeiro lá, o que ele ficou estarrecido? Quando abriu o porta-malas tinha uma caixa de ovos intacta. Aonde teve lugar para Deus, os ovos foram preservados. Aonde não teve lugar para Deus, teve lugar para o demônio. João 10:10. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Se tivesse o dom do conselho, não teria falado isso. Aqui só tem lugar para Deus no porta-mala. Olha que graça que é para a nossa vida ter o dom do Espírito Santo. Olha que coisa mais maravilhosa esse dom do conselho. E olha que coisa linda que vocês vão escutar aqui, hein? Sempre que os apóstolos se achavam em dificuldade e a mim recorria, mostrei-lhes a vontade de Deus, e eles, firmes como rochedos, não se abalaram ante as perseguições tremendas que os demônios lhes armaram. Nossa Senhora está falando: os apóstolos iam atrás da Virgem Santíssima pedir conselho para ela. Gente, quando você estiver aflita, gruda em Nossa Senhora, porque ela é a mãe do bom. Quando estiver na aflição, vai e grita. A missa aqui é que horas mesmo? É 7 horas? É que eu já estou vendo a galera tudo chegar agora. Que bom, né? Porque assim já vai escutando a pregação, né? Por isso que eu vou ficar enrolando aqui, que eu vou falar mais mesmo para o povo já aproveitando. 7 horas? Então eu vou falar até 20 para 7 para o povo escutando mesmo. Tem tanta coisa boa para ensinar aqui. É a própria Nossa Senhora que está dizendo. Vede, amadas do meu coração, que se eu não possuísse o dom do conselho, não poderia criar tão importante obra como a Igreja de Jesus Cristo. Esta arca belíssima e encantadora, que preserva seus filhos do dragão infernal e os leva ao porto seguro que é o paraíso. Olha o que Nossa Senhora está dizendo. A igreja preserva contra o dragão infernal. De que maneira? Com a tradição, com o magistério e com a Sagrada Escritura. A igreja é mestra infalível da verdade. Por isso que eu amo a fé católica. Por isso que eu não negocio esses valores da igreja com absolutamente nada. Porque aqui eu acho resposta para tudo. Sobre casamento, sobre educação dos filhos, sobre conduta, sobre moral, sobre tudo. E aí agora Nossa Senhora vai falar sobre o quarto dom, que é o dom da fortaleza. Mas eu esqueci de rezar para a gente pedir, né? Eu pedi só o da sabedoria, né? Esqueci de pedir outros 2 dons. No final a gente faz uma oração pedindo todos.
Nossa Senhora vai falar sobre o dom da fortaleza. Vou agora falar-vos do dom da fortaleza, com o qual a alma se torna forte, dando energias ao corpo, pronto para abraçar qualquer sacrifício, até a própria morte se for necessário, para mostrar o seu amor ao seu Criador, que é Deus. Gente, isso daqui eu achei tão interessante. Por quê? Eu não sei se algum de vocês aqui foram no retiro sobre os temperamentos que a gente teve aqui. A senhora foi, o casal ali foi, e eu trouxe o meu diretor espiritual, o Padre Antônio, para pregar sobre isso, porque é muito, mas é muito interessante, porque ele dá uma noção da natureza humana, que aí a pessoa tem a oportunidade de se conhecer mesmo, né? Aqui da secretaria tem 3 livros da minha editora sobre esse tema, e tem algo ali que é muito interessante. Como que ele compõe essa questão do temperamento? Para você entender brevemente, eu vou te explicar. Se a pessoa é emotiva ou não emotiva, aí ele vai ensinar o que é emotividade e não emotividade. Se a pessoa ela é ativa ou não ativa, e se ela é primária e secundária. Eu não vou conseguir dar aula sobre isso, mas é muito interessante que você, compondo esses 3, ele dá o resultado de um temperamento, que aí são 8. Dentro desse negócio que Nossa Senhora falou que dá força para o corpo, tem um temperamento ativo e não ativo. E é muito interessante, por quê? Porque as pessoas que têm um temperamento ativo, elas são orientadas para a ação. Gosta de acordar cedo, não suporta ficar na cama, ela tem uma atividade febril, ela quer realizar coisas, ela quer realizar obras, ela tem um comichão. Quando ela vai descansar, ela vai cortar coisa de jardim. Quando ela vai descansar, ela quer lavar louça, ela não para. Agora, os não ativos, não que eles não fazem as coisas, mas ele tem uma predisposição maior para o cansaço. Se a pessoa é emotiva, não ativa e emotiva, ela age, porque a emotividade é uma energia, mas depois ela precisa de um descanso. Por quê? Porque ela fica fatigada, muito cansada. Muito cansada. É muito mais fácil você ver abundar nos empreendedores, nos homens, nas mulheres que têm mais capacidade econômica, que têm mais dinheiro, os ativos, porque eles não param. Se você vê, por exemplo, os santos fundadores da congregação religiosa, Santo Inácio, São Paulo, São Bernardo de Claraval, São Vicente, são todos ativos, são pessoas que não param realmente. E quando eu estava dando, eu tenho um curso que eu dou na internet toda terça-feira, e a semana passada eu falei sobre isso, e eu sou inativo. Eu faço muitas coisas por dever e por amor, mas eu vivo cansado. Se você me perguntar agora, você está cansado? Eu falo, estou. Ainda tenho diabetes e hernia de disco. E eu falei para as pessoas, teve um dia que eu fui em Goiânia, que era o dia de Nossa Senhora das Graças, e eu fiz 9 palestras num dia. Cada hora tinha uma palestra sobre Nossa Senhora. Eu fiz 9, mas eu canso, eu sou inativo. Mas é porque eu amo tanto Nossa Senhora que eu queria gastar a minha vida por ela. E aí eu falei para o pessoal que estava ali na aula, todo mundo não gosta de ser inativo, porque ele tem uma tendência maior à preguiça. Ele começa muitas coisas e não vai até o final, lhe falta perseverança, ele é uma pessoa mais pessimista, ele é mais fácil de ser pego pelo desânimo. E aí eu falei para eles, mas nós temos a graça de Deus, nós temos uma força que vem sobre as nossas vidas. Você acha que Sansão, toda hora que ele queria, ele pegava o portão de 10 toneladas nas costas? Não, o Espírito Santo vinha sobre a vida dele, ele fazia aquela ação, mas se o Espírito Santo não estivesse sobre a vida dele, ele não conseguiria fazer aquilo. Ou seja, Nossa Senhora está falando que o dom da fortaleza ajuda-nos até na debilidade física. Por isso que é interessante você criar dependência de Deus, porque São Paulo dizia, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando você estiver fatigado e cansado, se humilha diante de Deus e fala assim, Senhor, me dá o seu Espírito Santo, porque eu não estou aguentando, mas com a sua graça eu posso ir adiante, na lida da vida. E Nossa Senhora continua dizendo, sem o dom da fortaleza, a alma não tem energia para esmagar as paixões da natureza. Quando você vê, por exemplo, os santos vencendo o pecado. Vou te dar um exemplo aqui de uma santa, chamada Santa Perpétua. O imperador queria tê-la como esposa e ela não aceitou porque já tinha uma vida consagrada a Jesus Cristo. Foi colocada
onde que é aquele lugar lá? No Aerópago, não sei se era Aerópago, mas um lugar onde estava lotado de gente, e soltaram os touros para ir para cima dela. E ela estava lá no Coliseu, os touros vindo com força, chifrando ela, arrebentando com o corpinho dela, levantando ela para cima, ia saindo sangue, hematoma, para tudo quanto é canto do corpo dela. E o mais bonito de tudo isso, sabe o que foi? As pessoas estavam observando uma coisa nessa santa. Ela segurava partes da roupa dela para não ser colocado à mostra. Uma modéstia, um pudor tão violento, e fora a resistência daquela dor. Aí você pergunta assim: como que uma pessoa tem uma força para aguentar um martírio desse e sofrer desse jeito? Não é dela, não é dela, é só o dom da fortaleza. Nossa Senhora está dizendo aqui que capacita uma pessoa para resistir diante de uma adversidade tão grande como essa, diante da resistência de um pecado. Por exemplo, quando chegaram na igreja e falaram para o diácono Lourenço: cadê os bens da igreja? Me dá. Ele foi e levou as crianças. Aí os algozes disseram: eu não estou brincando, eu quero os bens da igreja. Ele falou: os bens da igreja são as crianças. Não, eu quero os castiçais de ouro, as âmbulas de fogo. Não é minha, não me pertence, eu não posso te dar. Ah, é? Se você não me der, eu vou te levar na grelha e vou te assar. Faça o que tem de ser feito. Assaram a grelha e colocaram o diácono Lourenço lá. Gente do céu, você está louco, cara, você está doido, cara. Você imagina, faz esse exercício na sua vida, imagina você, aquela grelha possante no fogo, tocou o corpo do diácono Lourenço, a pele começando a derreter. Ele ainda diz para o algoz dele: vira do outro lado, porque esse daqui já está todo assado. E ainda falou: quer um pedaço dessa carne? Esse daqui é um santo da igreja. Você quer um pedaço? É carne católica. Ainda zombou do algoz na última hora. Aí você vem me falar que aquilo ali era a força dele. Gente, um homem consegue aquilo pela força própria, sim ou não? Mas nesta hora o Espírito Santo o fortaleceu. Isso é um dom. Dom é algo que é de Deus. Ele entrega para o homem na hora que o homem tem necessidade, na hora de resistir ao pecado, na hora de resistir a uma perseguição. E Nossa Senhora vai dizer: foi o dom da fortaleza que me deu forças para assistir ao drama sanguinolento do Calvário. Se não fosse esse dom do divino Paráclito, como resistir a tanta dor? Ver o meu único filho cravado em duro madeiro, insultado, blasfemado, e eu sem proferir palavra, somente adorando a bondade de Deus. Vem aqui comigo para o Calvário agora. Um cirurgião católico chamado Pierre Barbet, ele fez um estudo da paixão de Cristo analisando o Santo Sudário. Ele mergulhou profundamente na dor de Jesus. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele descobriu o tanto sofrimento que Cristo teve, que ele não conseguia fazer uma via sacra sem desmaiar. Jesus revelou a Santa Ângela de Foligno que ele tomou 5.480 pancadas no corpo dele. Nessa análise de Santo Sudário que o Pierre Barbet fez, sabe o que ele descobriu? Que Jesus tomou um golpe no estômago, que o estômago de Jesus foi aberto, as vísceras de Jesus foram para fora e que ele soltou fezes pela boca. Então você imagina o teu Salvador com o estômago aberto, fezes na boca de Jesus e a mãe dele olhando para aquilo. Você que é mãe, você vai entender isso daí melhor do que eu. Porque teve um dia que o meu filho Gabriel, de 4 anos, estava brincando em São Paulo, que ele caiu, que ele abriu a boca dele. Eu olhava aquilo, eu não sabia explicar a dor que eu sentia de ver a boquinha do meu filho aberta. A gente teve que levar ele para o hospital para tomar ponto urgente, que é a boca. Eu digo para você que foi uma das coisas mais insuportáveis da minha vida, mas não vai comparar com isso que Nossa Senhora viveu. Agora, perto de onde eu morava, tinha uma senhora chamada Janete, que o filho dela morreu no acidente de moto com 17 anos de idade.
Passou um ano, aquela mulher morreu também. Ela não suportou a perda do filho dela. Ela morreu também. Ela era esotérica, ela não era católica nada. E agora eu falo para vocês, tem provações que a vida nos permite, que se não for a fortaleza, a gente não aguenta. Eu fiz uma live com a minha mãe, que é psicóloga, e ela estava falando sobre a separação que ela teve com o meu pai. Faz muito tempo. E o meu pai já morreu fazem 20 anos. Ela diz: até hoje eu sonho com seu pai. Ele foi o grande amor da minha vida, o meu único homem. E a minha mãe fala: só com a fortaleza suportar, porque eu casei com seu pai por um puro amor que eu tinha por ele. E imaginar toda a doação que eu tive na vida do seu pai, ele me trocar por uma amante, e quando ele foi embora de casa, ele disse: fica com o teu Deus, que o teu Deus é melhor que eu. Eu, cheia de amor, fidelidade, vendo você ali pequeno, com falta do seu pai, chorando, ficando doente, com carestia financeira, só o dom da fortaleza para suportar. Tem determinadas adversidades na vida, por exemplo, que teve família que na época do Covid, teve gente da família, teve gente que o marido perdeu a esposa e os filhos. Eu conheço uma mulher que o marido dela entrou na ambulância e ele pôde ver a filha recém-nascida dele no vidro e falou: papai já volta. Nunca mais voltou, morreu. E a esposa ficou lá com 4 meninas para criar e o marido foi embora. Um rapaz que estava trabalhando comigo na minha editora, a pessoa maravilhosa, a minha esposa me liga, me acorda chorando: o Felipe morreu. Eu falei: como assim? Um caminhão passou por cima do carro, estava a esposa com 3 filhos dentro, morre o marido e mais uma criança, fica a esposa e com mais 2. Ela vê o esposo. Como que suporta uma coisa dessa se Deus não sustenta com a fortaleza? Como que a perseguição dos cristãos não se suporta isso se não for pelo dom da fortaleza? E é nessas horas. E uma coisa que eu quero deixar claro para vocês: o demônio trabalha muito com a questão do desânimo. E como que o desânimo vem nas nossas vidas muitas vezes? Quando a gente fica pensando em situações futuras. Será que eu vou conseguir? A graça que Deus nos dá, por exemplo, o dom da fortaleza, Ele não vai te dar quando você não precisa dela. Então você não precisa ficar inquieto. Quando você precisar e você rezar, ela vem. Só que aí a pessoa fica com aquela mente de produto de mente nervosa, pensando, cogitando: vai acontecer isso, será que eu vou conseguir? Não. Você não tem que pensar no futuro. Jesus diz: buscai a cada dia o seu cuidado, na hora necessária o dom da fortaleza virá. Mas dá dó de quem não confia em Deus e não possui esse dom, porque tem situações da vida que só com essa graça para vencer. Depois Nossa Senhora vai falar sobre o dom da ciência. Olha o que Nossa Senhora vai dizer aqui: vou agora mostrar-vos a necessidade que tens do dom da ciência, com a qual, olha isso daqui, amém. Dá o dom da ciência, com a qual afastarei de vós as ciladas do demônio, do mundo e da própria carne. Eva sucumbiu no paraíso terreal porque não soube cooperar com o dom da ciência, e eis que chegou a serpente e a fez cair. Vede como o dom da ciência sobrenatural é necessário à alma que deseja chegar ao porto da salvação, o paraíso. Sem esse dom admirável, caireis a todo momento no caminho da perdição. Quantas almas há que desejam a perfeição, entretanto não se pode compreender. E aí a Nossa Senhora vai dizer: dizem muitos como estas almas a toda hora estão sucumbindo à tentação. Qual o motivo dessas frequentes quedas? Nossa Senhora vai dizer: essas almas têm boa vontade,
porém esquecem-se de pedir ao divino Paráclito o dom da ciência, que faz com que a alma seja alerta e saiba discernir o bem do mal. Vou te contar uma coisa aqui tenebrosa. Um casal que era amigo da nossa família. O que você falou? Pior ainda, já que você contou, porque você já contou. Não. Mas escuta isso daqui. Um casal amigo da família eram dirigentes do ECC, Encontro de Casais com Cristo. E qual que era o apostolado dele? Proporcionar restauração no sacramento do matrimônio de outras pessoas. Só que se esse casal estava trabalhando para ajudar outras famílias, você pode ter certeza que Satanás iria querer acabar com o casamento dele. Só que tem uma praga na igreja de hoje, você sabe qual que é? É um ativismo febril que tomou conta das pessoas. Elas querem fazer encontro, querem preparar encontro, querem falar, querem fazer apostolado e tal, mas nulo na vida de oração. Nulo na vida de oração. E Dom Chotard deixa muito claro: no apostolado a alma dá-se, na oração ela bebe. Ninguém dá aquilo que não tem. Todo mundo que trabalha para a glória de Deus deve ter a primazia da oração como a coisa mais importante da sua vida. Todo dia que você vir aqui na escola, eu deixo meus filhos e venho para o sacrário. Por quê? Porque eu tenho medo de mim mesmo. Eu tenho medo do que eu sou capaz de fazer sem Deus. Então não devo brincar com essas coisas. Mas aí isso daí acontece com muitas pessoas. O que aconteceu? Os dirigentes do Encontro de Casais com Cristo foi alvo do inimigo. A mulher estava com uma crise no matrimônio e ela foi rezar diante do Santíssimo Sacramento. Você acha que essa mulher fez uma coisa certa de rezar diante de Jesus para vencer a crise no matrimônio? Sim ou não? Responde aí, meu povo lindo, sim ou não? Quando ela estava adorando Jesus, escuta isso, gente, que coisa séria. Quando ela estava adorando Jesus do Santíssimo Sacramento, escutou uma voz: fulana, eu vou proporcionar um novo tempo na sua vida afetiva. Gente, isso daí foi muito tenebroso. Diante de Jesus na Eucaristia, você vai sair daqui e você vai no restaurante. Quando você estiver no restaurante, vai aparecer um homem para você, e essa é a nova pessoa que eu estou colocando na sua vida. Quem disse isso para essa mulher? Responda para mim, por favor. Quem disse isso? Só que aí vocês têm que entender uma coisa: há uma lei cerebral do homem que dita a vida de muitas pessoas, e essa lei cerebral, ela é tirânica, ela escraviza o homem. Sabe qual que é essa lei? Foge da dor e busca o prazer. E quando que a tentação ela vem pior? Você sabe o que Santo Agostinho fala? Que o demônio ele não ataca ninguém pela tentação sem antes abater a pessoa pela tribulação. Ele vai levando a tribulação tenebrosa na vida da pessoa, ela fica vulnerável, para de rezar, aí ele vem com a tentação. Escuta o que eu estou te dizendo, preste atenção: o demônio não tenta ninguém pela tentação sem antes abater pela tribulação. Ela estava atribulada. Quando ela estava diante de Jesus, que ela escutou isso, ela deveria ter um discernimento dos espíritos na hora, a ciência divina. Quem está falando com você não é Deus. Deus não aprova adultério. Eu disse aqui, 1 Coríntios 6,10, os adúlteros não herdarão o reino do céu. O que aconteceu? A mulher foi para o restaurante. Quando chegou lá, apareceu o cabra. Agora você acha que o quê? Que ele mandou um qualquer? Não, mas o homem chegou alto, alinhado, bonito, bem arrumado. Chegou para a mulher que estava lá. Gente, isso daí foi uma tentação tenebrosa dos infernos. Olá, boa tarde. Eu poderia me assentar ao seu lado? Sim. Aí ela sente o cheiro do homem, aquele Carolina Herrera tchuanchu, e ela pensou no marido dela: nossa, mas o meu marido só usa avanço. Aí o marido chama o garçom: garçom, por favor, me traz uma carta de vinho. Você gostaria de um vinho da Cabernet Sauvignon? Nossa, Cabernet Sauvignon, eu nunca escutei isso, meu marido nunca me levou para tomar um vinho.
Aí sabe o que acontece? Quando a pessoa está na crise do casamento e que o demônio vai agir com o adultério, ele leva a pessoa a uma imaginação desenfreada. Ali, como ela está no fogo da paixão, a ilusão toma conta, só que ela esquece que na convivência cotidiana sempre vai ter problema. Quando você se apaixonou pelo seu namorado, ou pela sua... Você lembra como que era o começo? Todo o começo da paixão a pessoa flutua, mas ninguém vive só de paixão. O amor é muito mais difícil, ele exige sacrifícios. Só que ali a pessoa está iludida, ela quer sentir prazer, ela perde a capacidade de discernimento dos espíritos, é o que nosso Senhor está dizendo aqui. O que aconteceu? Ela caiu em adultério com o homem, e acabou com o casamento. Dirigentes do encontro de casais com Cristo, o que o marido dela fez? Foi lá em casa, chorando, me pedir socorro. Eu falei, o que você está fazendo para ter a sua família restaurada? Eu estou indo na missa dominical e estou fazendo uma novena. Eu falei, eu não estou desprezando a missa dominical, não estou desprezando a novela, mas você está lutando com a tropa do inferno de 38, meu caro, eu vou te dar uma catequese. Ensinei para ele o poder do rosário, falei isso, falei, vai na missa cotidiana, reza o rosário, lá na paróquia tal tem as mil Ave Maria. Eu falei, você quer o teu casamento de volta? Traga a sua esposa de joelhos, porque o rosário é o flagelo dos demônios, vai dizer o Papa Adriano VI. Eu falei, você está num combate espiritual, você pode ler trocentos livros sobre ajustamento conjugal que não vai dar nada certo, o seu negócio é luta espiritual. Aí um dia a esposa dele foi lá visitar os filhos, e ele me liga e chama eu e a minha mãe para ir urgente na casa dele. Eu fui com a minha mãe, levei a imagem de Nossa Senhora, cruz, água benta. Eu sei que quando eu toquei a campainha, ela atendeu. Ela estava assim, de um jeito, que aquela mulher era alegre e tal, detonada. E eu falei assim para ela, ô tia fulana, vamos rezar? Ela falou, não quero. Aí eu falei, e agora? Eu falei, mãe, entra lá com a tia, vai lá para o quarto, que eu vou chamar ela na porta do quarto, eu vou fazer uma cilada santa para ela. Olha o que eu aprontei nesse dia. Chamei ela na porta do quarto, quando ela estava conversando, eu abri a porta e falei, vamos entrar aqui, vamos rezar. Traçamos o sinal da cruz, começamos a rezar o credo para fazer o terço. O demônio entrou nela, ela deu uma encurvada no conversa assim, falou assim, eu sou a pombagira, eu estou te olhando. Eu falei, sangue de Cristo tem poder. E começamos a rezar o terço por aquela mulher. Eu não sou exorcista, eu não posso dar mandato para o demônio, eu não posso conversar com o demônio, nada, mas se Deus permitiu, o terço vence. Sabe o que aconteceu? O demônio foi embora da vida daquela mulher, e eu chamei ela para uma conversa. Eu fui muito enfático com ela. Eu disse assim, se você morrer agora, você vai para onde? Eu falei, o teu marido está te dando uma chance de restauração da família. Eu falei, tem homens que são traídos, que ficam com um ressentimento tão grande que ele morre, mas ele não reata o casamento dele por nada. Eu falei, você está tendo uma oportunidade. Eu falei, você toma atento na sua vida e vai confessar. Passou 15 dias, o marido me liga, todo feliz, perguntando se eu estava bem. Eu falei, eu estou, mas parece que você está mais. Ele falou, eu estou te ligando para testemunhar que Nossa Senhora restaurou o meu casamento. A minha esposa voltou para casa e nós estamos com a nossa família restaurada. Graças a Deus, graças a Nossa Senhora. Mas vocês viram o que aconteceu, gente? Na hora da tentação, não teve a ciência divina. E o demônio não brinca. Gente, eu estou vendo que tem muita gente chegando na igreja agora. Antes de você chegar, estava um silêncio aqui. Eu estou vendo que tem muita gente chegando, vocês estão conversando, vocês estão atrapalhando a pregação, gente. Na casa de Deus tem que ter respeito. Estava tudo concentrado quando o povo está aqui. Aí está chegando um monte de gente, agora está conversando, eu estou perdendo a concentração. Se vocês quiserem conversar, gente, vai ali na porta da igreja, mas não atrapalhe a pregação, pelo amor de Deus. Faz assim comigo, ó. Gente, a casa de Deus é a casa de oração de Jesus no Evangelho. Não tem respeito com a casa do Senhor, gente. Conversar, a gente conversa ali fora. Depois, o próximo dom que Nossa Senhora vai dizer, tem o dom da ciência. O próximo dom é o dom da piedade. Penúltimo. Olha o que Nossa Senhora vai dizer. O dom da piedade vos é muito necessário para gostar de da oração. Almas que não têm piedade, e quando chega o tempo da provação, abandonam os atos da religião. Pobres almas, as que assim procedem, amam as consolações de Deus e não o Deus das consolações. E por que isso? Porque não possui o dom da piedade. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Quando a alma entra no caminho da conversão,
São João da Cruz diz que é normal Deus conceder a esta alma consolações espirituais. Em que sentido? Na consolação espiritual, a alma é conduzida à vida de oração sem um ato da vontade dela. Ela chora, tem disposição para rezar o rosário, tem disposição para ir no Santíssimo Sacramento, quer frequentar apostolado, quer buscar grupo de oração, para de visitar as coisas mundanas, ela fica com gosto pelas coisas divinas, que é incrível o amor que essa alma possui pelas coisas de Deus. Só que tem um determinado momento que essa alma, por desconhecer os caminhos da vida espiritual, ela acha que ela já é santa, e fala assim: nossa, como eu desejo a Deus, eu quero ir no Santíssimo Sacramento e tal. O que acontece? Para um determinado tempo, cessa as consolações divinas, e aí ela começa meio que caminhar por o quê? Por um deserto. Ela vai tendo aridez espiritual, a vida de oração já não é mais tão saborosa, e o que acontece? É o que Nossa Senhora diz: as pessoas buscam as consolações de Deus e não os deuses das consolações. O que Jesus diz em Mateus 10:38? Aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Eclesiástico 2:1: quando entrares para o serviço do Senhor, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a aprovação. Gente, Santa Teresa d'Ávila viveu 18 anos com aridez espiritual. Ela não sentia Deus por nada. E o que precisa acontecer com os católicos? A dessensibilização da vida de oração. Uma coisa que eu vou falar para vocês, guardem esta frase. Gente, isso é muito sério. Nós, na Igreja Católica, não vivemos por aquilo que sentimos, nós vivemos por aquilo que cremos. A fé, vai dizer o padre Leonel Franca, é a adesão da inteligência a uma verdade que se revela. Não é de sentimentos, não é sentir coisas gostosas. O Padre Pio diz que Deus consola a alma com essas consolações quando ele vê que há necessidade, mas quando não é para ficar sentindo coisa gostosa. Aí um dia Santa Teresa d'Ávila vai na capela rezar. Ela está toda árida. Ela entra na capela, pede para a irmã fechar a porta e levar a chave. Ela diz para Jesus assim: Jesus, o meu coração está tão gelado como esse mármore, eu não estou com nem um pouco de vontade de rezar, mas para ficar na sua presença, eu vou perseverar. Ela ficou a hora dela adorando Jesus na Eucaristia, sem sentir nada, com a alma árida, porque ela tinha um voto. E um dia ela chega e pergunta para Jesus: Jesus, qual foi o dia que o Senhor mais me amou? E teve um dia que o serafim varava ela com a espada de fogo, ela entrava em êxtase, ela começava a rezar um Pai Nosso com São João da Cruz, levitava. Sabe o que Jesus disse para ela? O dia que eu mais te amei, Teresa, foi o dia que você não queria rezar, mas para perseverar, você ficou na minha presença. E o que ela fazia na capela? Contava tijolos. Ela ficava na capela, 1 tijolinho, 2 tijolinhos, 3 tijolinhos, mas ela não arredou o pé. E o dia que Jesus mais amou ela foi no dia do sacrifício. Queridos, a vida espiritual não é mole. Eu tenho um curso que eu dou para os meus alunos, eu ensinei tudinho isso. Eu falei: não pensa que você vai começar a querer ter vida profunda espiritual e vai ficar sentindo gozo na sua alma. É um verdadeiro parto. Olha a oração de Jesus no Getsemane, no horto: suava sangue. E aí eu preciso rezar não por aquilo que eu sinto, mas por aquilo que eu creio. E o último dom é o dom do temor. Nossa Senhora vai dizer: esse temor todos os santos o tiveram, pois ele consiste num horror de ofender a Deus com a mínima falta voluntária. Conhecendo o horror do pecado, os santos possuídos, como se achavam deste dom sobrenatural, fugiam com horror de toda e qualquer falta voluntária, até das mínimas imperfeições. O temor a Deus é você detestar o pecado a fim de não ofender a Jesus. Eu vou te dar um exemplo que você vai entender muito bem sobre isso. Quem já escutou falar aqui do Padre Pio, levanta a mão. Padre Pio é um santo incrível. Inclusive no dia do Padre Pio a gente vai fazer aqui um dia dele. Eu já marquei com o Padre Armando. Ele estava no convento e as pessoas iam buscar a confissão com o Padre Pio do mundo inteiro. Só que o Padre Pio, ele determinava, na hora da confissão: fique quieto, reze e faça o seu exame de consciência. Então era uma fila interminável das pessoas em silêncio fazendo exame de consciência. O que aconteceu? O menininho rasgou a bermuda dele.
O pai dele deu uma bronca no menino, e o menino começou a chorar, gritando, tirou a paz do convento, tirou a ordem, estava um fuzuê lá dentro, os gritos do menino. E o Padre Pio, como tinha essas revelações divinas, ele já sabia o que estava acontecendo. Ele saiu e foi falar com o pai. E ele disse para o pai: meu caro, às vezes, quando nós somos pequenos, a gente rasga a bermuda, né? Aí o homem ficou consolado, parou de brigar com o filho, porque ele parou de brigar com o filho parou de gritar. Quando o Padre Pio estava indo embora, deu as costas, um religioso chegou para o Padre Pio e perguntou assim: Padre Pio, quando você era criança, você rasgava a bermuda? Ele falou: não. Mas então por que você falou isso? E o Padre Pio falou assim: para que o pai ficasse calmo e acalmasse o menino, porque estava tirando o silêncio do convento, estava atrapalhando o povo na oração. Ah, tá bom. Quando o religioso deu as costas, o Padre Pio tocou no ombro dele e falou assim: olha, quando eu era criança eu nunca tinha rasgado a minha bermuda, mas eu teria coragem de rasgar 10 vezes a minha cara para não cometer um pecado venial contra o meu Deus. Isso que é o temor. Você quer entender o temor de Deus que Nossa Senhora está dizendo? São Domingos Sábios. O que ele dizia? Antes morrer do que pecar. Você quer entender o temor de Deus? Santa Joana de Chantal. Um homem tinha morrido. Ela foi e tocou no corpo do homem. Aí uma pessoa: não toca não, Joana, porque senão você vai pegar lepra. Ele tinha morrido com lepra. Ela respondeu: a única lepra que eu temo é o pecado. Você quer entender o temor de Deus? Tinha um imperador que estava querendo eliminar o cristianismo, e tinha um santo que ele mandou caçar esse homem para matar ele. Aí foram lá os homens procurar esse santo que o imperador queria matar porque ele era cristão. Procurava, não achava esse homem. Chegou a noite, eles bateram numa casa e pediram pouso. O homem acolheu eles, deu comida, banho e forneceu a cama para eles dormirem. No dia seguinte ele chega, os dois falam assim: nós estamos procurando o homem fulano assim, porque o nosso imperador está mandando procurar, porque ele é um cristão e ele vai morrer. Ele falou: sou eu esse homem. Não, nós não vamos denunciar o Senhor. O Senhor nos deu pouso, nos deu água, nos deu comida, nos recebeu muito bem. Ele falou: jamais, eu não permitirei que vocês cometam o pecado da mentira. Me levem, porque eu prefiro a morte a ver vocês cometendo. Não, me leve agora. O homem foi levado até o imperador, morreu, mas ele não permitiu que aqueles dois cometessem um pecado da mentira, porque ele sabia que isso iria ofender a Deus. Isso é o dom do Espírito Santo, chamado temor. É quando a pessoa ela tem um amor tão grande por Jesus, que ela luta contra o pecado para não ofender a Deus. E o que consiste isso na alma da pessoa? A grande felicidade e a grande paz dela. Então nós acabamos de meditar agora os dons do Espírito Santo, ditada pela própria Nossa Senhora para a irmã Amália de Jesus Flagelado, uma mística estigmatizada que viveu aqui em Campinas, e que isso daqui é uma catequese muito importante para nós. Eu quero dar uma dica para vocês aqui, finalizando. Há um santo na igreja chamado Santo Éfrem, que ele diz que quando nós comungamos Jesus, nós comemos fogo. Se você pegar lá na Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo 49, Jesus vai dizer: eu vim à terra lançar fogo. Jesus é o fogo divino da Santíssima Trindade. Quando a gente comunga, é o próprio Espírito Santo de Deus que está entrando em nós e inflamando a nossa alma de amor. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que tem muitas pessoas que não escutaram, que os que estavam na pregação escutaram, mas eu quero falar de novo sobre isso, que eu quero dar uma dica especial para vocês. São Francisco de Sales dizia que quando uma casa pega fogo, tudo aquilo que não presta vai embora. Você não vai ficar com o móvel todo carbonizado dentro da sua casa, com o sofá não, você vai jogar fora. Quando uma casa pega fogo, tudo que não presta vai embora. Quando o amor de Deus entra numa alma, tudo que não presta vai embora. O momento mais importante da sua vida é quando você recebe a Eucaristia. Eu quero te fazer uma proposta hoje. Quando você comungar, não levanta imediatamente e vai embora. Faça uma oração mais longa hoje e peça o dom do Espírito Santo.
porque o verdadeiro Pentecoste acontece na Eucaristia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Viva o Espírito Santo! Aplauda Ele com gratidão, com alegria, nesta festa maravilhosa de Pentecostes. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode se assentar, por favor. O pessoal que chegou aqui para a Santa Missa, nós somos convidados aqui hoje para fazer uma pregação sobre o Espírito Santo. Há 20 anos eu tenho viajado o Brasil e o mundo fazendo palestra no campo católico, e eu também tenho uma editora. Nós fizemos esta pregação baseado neste livro que nós lançamos esse mês, chamado Os Dons e os Frutos do Espírito Santo, e o que eu falei sobre o Espírito Santo foi tudo ditado por Nossa Senhora. Que bênção. Amém, minha irmã. Há uma mística chamada Irmã Amália que viveu em Campinas. Isso daqui é uma preciosidade, gente, porque a própria Nossa Senhora falando sobre o Espírito Santo, você pode ter certeza que é a mais pura teologia espiritual. Se vocês quiserem adquirir o livro, nós estamos com uma banquinha ali no final e vários outros livros que podem te ajudar muito na vida espiritual. Agora, se vocês quiserem acompanhar todo o conteúdo desta pregação, eu gravei ela e eu vou soltar no meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube chama Anderson Reis Oficial. Então você pode pegar toda a catequese que a gente falou sobre o Espírito Santo e aprender sobre isso, gente, porque vocês têm muito a ganhar com esses dons do Espírito Santo. Muito obrigado a todos aqueles que vieram, aqueles que chegaram aqui agora para a Santa Missa, e que um Pentecoste de amor aconteça na sua vida e que você volte para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, exalando o amor de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.